Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita eu estarei apresentando para vocês 11 obras que vão lhe ajudar a entender o contexto histórico, cultural, social do Novo Testamento. Como funcionava a política, como funcionava o Império Romano, como se deu, tá? Como se deu as divisões ali do reino de Herodes. Depois que Herodes o Grande morreu, o seu reino foi dividido entre os seus filhos, como isso se deu, enfim. Você vai compreender um ambiente em que Jesus viveu, os apóstolos viveram e assim sucessivamente. Então são 11 obras maravilhosas que eu estarei aqui indicando para vocês, né? Dessas 11 obras, só uma ainda eu não fiz o review. Só uma. Então eu vou começar rapidamente aqui, que eu não quero demorar, com essa obra aqui, ó, do Juan Mateus e o Fernando Camacho. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. Eu fiz o review dessa obra. Não faz muito tempo, não. Deve ter uns 3 meses, por aí. 2, 3 meses que eu fiz o review dessa obra. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. Juan Mateus e Fernando Camacho. Eles vão trabalhar todo o contexto histórico. É um livrinho, mas é um livro maravilhoso. Ele vai ter aqui, ó, no total, deixa eu pegar aqui, 175 páginas. Mas traz toda, de maneira bem resumida, mas com aplicações fantásticas, todo o contexto ali da época de Jesus. Você tem um mundo judaico na época de Jesus, a situação social, né, as ideologias, que são os partidos, né, as facções. Você tem aí a mensagem de Jesus, você tem aí a Galileia, Jerusalém, enfim, é um livrinho maravilhoso, maravilhoso, que traz o contexto histórico e cultural que Cristo viveu, do Novo Testamento. Tá? Então é um livro que eu indico com prazer. Eu já fiz o review dessa obra. A segunda obra, eu vou fazer o review ainda dela. Está aqui, ó, do Henry Daniel Hupes, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Essa obra é uma das melhores que nós temos em português. O Daniel Hupes, ele foi um erudito, um doutor em História da Igreja. Tá? Ele morreu em 1965, já faz muito tempo. E ele foi um historiador francês e diretor da revista parisiense Eclésia. Ele tornou-se mundialmente conhecido pelos 11 volumes daquela obra fantástica dele, História da Igreja de Cristo, que foi publicada aqui no Brasil, né? Inclusive, quem detém os direitos autorais é a editora Quadrante, que também é uma editora católica. É uma obra que precisa passar por revisão, tá? Nunca foi revisada, mas em se tratando de História da Igreja, é a melhor. Só precisa ser revisada. Tá? São 11 livros onde ele traz, desde os primórdios do cristianismo até os dias odiernos, né? Odiernos. Nesse caso, na época que ele viveu, né? Que já faz mais de 60 anos que essa obra aí foi publicada. 70 anos praticamente. 70 anos que essa obra foi publicada e é maravilhosa, maravilhosa. Além disso, ele tinha uma capacidade extraordinária. A facilidade que ele tinha para escrever, para expor, era top demais. O camarada, ele tinha uma didática maravilhosa. E nessa obra aqui, ó, ele vai pegar todo o ambiente histórico e cultural, social, na época de Jesus, e vai trazer de uma maneira bem fácil de se compreender. Então, como o povo vivia, como viviam os camponeses, como viviam os pobres, como vivia
a aristocracia, né, os ricos, e por aí vai. Ele vai detalhando parte por parte. Aí você vai ler o Novo Testamento, você vai ter uma outra visão, um outro olhar. A vida diária nos tempos de Jesus. Em breve estarei fazendo um review dessa obra, tá? Então eu vou dar mais detalhes aqui, porque em breve estarei fazendo um review. A vida diária nos tempos de Jesus, do Henry Daniel Hoops. Show de bola. Quem tem essa obra sabe que ela é maravilhosa. Outra obra também que vai te ajudar bastante para entender o contexto ali do Novo Testamento, apesar que essa obra ela foca mais nos fariseus, nos escribas e saduceus, na sociedade palestinense. Eu já fiz o review dessa obra. Se você não assistiu, assista. Fariseus, escribas e saduceus envolve o contexto do Novo Testamento. Inclusive, Jesus sempre estava, onde Jesus estava pregando, ministrando, ensinando, esses camaradas estavam lá para encher o saco de Jesus. Os escribas eram os intérpretes da lei. Os fariseus, que significa os separados, também fazia parte da elite religiosa, assim também como os saduceus, que dominavam o templo. As famílias que dominavam o templo eram famílias ricas, poderosas, que tinham posses, tá? E a maioria deles eram saduceus, que eram totalmente contrários aos fariseus. O que os fariseus criam, os saduceus não criam. Os saduceus não criam em anjo, em vida após a morte, em ressurreição, não criam em nada. Já os fariseus criam. Então os dois grupos eram opostos, teologicamente falando. E aqui o Anthony Saldarini, ele dá show, faz uma exposição fantástica de cada um desses grupos, trazendo a origem, as suas origens, a teologia, enfim, como eles entendiam a lei, como eles aplicavam a lei. É uma obra show de bola. Dispensa apresentações, assista lá o review que vocês irão gostar dessa obra aqui, que é maravilhosa, tá? É uma obra católica. Todas as obras católicas eruditas são fenomenais. Não tem para ninguém. Tá? Essa obra ela vai te dar aqui, ó, são 300. Deixa eu pegar aqui, ó. Você pegar todas as páginas. Deixa eu pegar aqui. 341 páginas. 341 páginas, tá? Explicando aí, mostrando, detalhando quem são os fariseus, os escribas e os saduceus. Esses grupos aparecem muito no Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos. Vai aparecer também em Atos. Enfim, o Anthony Saldarini vai falar das origens de cada um desses grupos, dessas facções. Então, uma obra maravilhosa para compreender também o Novo Testamento. Outra obra que eu gostaria de indicar, eu tenho várias introduções ao Novo Testamento, até porque eu já dei aula, né, de Novo Testamento. Então eu tenho várias introduções. Essa obra aqui eu fiz 3 reviews dessa obra, que foi lançada, né, ano passado pela Vida Nova. E, na minha opinião, essa é a melhor introdução no Novo Testamento que nós temos em português. Eu tenho várias aqui, tá? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre as 7 introduções do Novo Testamento que você precisa ter em sua biblioteca. Assista esse vídeo. 7 introduções ao Novo Testamento que você precisa ter em sua biblioteca. E essa introdução aqui, ó, ela vai trazer todos os detalhes que você precisa saber em tabelas, mapas, para você entender o contexto histórico do Novo Testamento. Ela aborda o antes, como se deu, fala da língua grega, fala dos impérios que vieram, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, enfim, a cultura greco-romana. Ele te insere no Novo Testamento para depois trabalhar livro por livro. Então, é uma introdução que você precisa ter em sua biblioteca, porque trabalha todo o ambiente histórico, o ambiente cultural,
o ambiente social do Novo Testamento. Tá? Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa, de Andreas Kostenberg, Scott Kellam e Charles Quarles. Uma obra monumental. Se você não assistiu o review dessa obra, assista. Fiz 3 reviews, se não me engano, dessa obra aqui. Tá? Outra obra também que você precisa ter para entender o contexto histórico e cultural do Novo Testamento é essa aqui, ó. Essa aqui é clássica, né? Do Joaquim Jeremias. Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém no tempo de Jesus. Pesquisas de história econômico-social no período neotestamentário. Então ele fala não só de Jerusalém, mas ele fala da sociedade, como funcionava a sociedade naquela época. Como funcionava a cidade de Jerusalém, como era o dia a dia da cidade, como que era, como as pessoas exerciam as suas profissões, quais as profissões de prestígio naquela época, quais as profissões que não tinham tanto prestígio, ele detalha. Joaquim Jeremias, ele foi um dos maiores eruditos em Novo Testamento. O camarada era fantástico. Inclusive, eu fiz aqui reviews de algumas obras dele. Tá? De algumas obras dele. Eu fiz aqui reviews de algumas obras dele. As Palavras de Jesus. Tem outro aqui que eu esqueci agora, que é tanta obra, né? Que você acaba esquecendo. Mas eu fiz aqui. Dou um review, 2 reviews, né? Cada um de uma obra dele. E também desse aqui também. Eu fiz o review dessa obra, mas já faz alguns anos. Uns 3 anos por aí. E eu pretendo futuramente refazer o review, tá? Essa obra está em outra capa. Essa capa é a capa antiga, tá? A capa antiga. Já está em outra capa, né? Já tem uma outra capa. Mas o conteúdo é o mesmo. Tá? O sumário está aqui no final, ó. O sumário, bem detalhado. Ela tem aí... Cadê? 400... É isso aí mesmo. 400 não, 500, né? 515 páginas. São 515 páginas. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Ele traz a lista sacerdotal dos sacerdotes que exerceram ali o sacerdócio em Jerusalém, onde ficava o templo, tá? No final você tem uns índices, né? Que vai falar dos assuntos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Depois eu vou refazer o review dessa obra de novo e vou trazer detalhes, tá bom? Aqui é só uma rápida apresentação. Como aqui, ó, os grãos sacerdotes. Olha só. Os grãos sacerdotes do ano 200 a.C. a 70 depois de Cristo, a lista completa. Todos os sacerdotes que exerceram a função ali sacerdotal do templo, tá? Ou melhor, o sumo sacerdote, né? Os sumos sacerdotes do ano 200 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, que foi no ano 70 que o templo foi destruído, tá? Ele começa aqui falando, ó. 8 foram macabeus, né? Da família dos macabeus. Depois você tem 28 aí, ó, os 28 grãos sacerdotes, sumos sacerdotes, do ano 37 a.C. até o ano 70. Você tem aqui o nome, ó. Ananel, Aristóbulo, Jesus, filho de Fiabe, Simão, Matias. Olha, vai trazendo uma relação completa. Isso aqui para uma aula de Novo Testamento, uma aula de escola bíblica dominical, um estudo, gente, é maravilhoso, tá? Depois vai falar aqui, ó, os escribas de Jerusalém. Lembra que o Novo Testamento sempre cita os escribas? Quem eram os escribas? Ele vai falar aqui. Tá, ó, os escribas de Jerusalém, você tem o nome deles. Tá? Ó, exerceram sua atividade em Jerusalém nos últimos anos antes de 70 depois de Cristo, que o templo foi destruído. Está aqui o nome deles também. Ó, estudaram em Jerusalém cerca de 70 depois de Cristo. E por aí vai. Ó. Aqui é o índice geral. Mas depois eu estarei fazendo um review para vocês
detalhado, tá? Dessa obra. Vai falar das profissões, do comércio, o movimento de estrangeiros, como funcionava, a situação social, aqui é a segunda parte já, a situação social, como viviam os ricos, como viviam os pobres, as classes, a aristocracia, a classe média, olha só. Depois você tem aqui, ó, as classes altas, os poderosos, o clero, o sumo sacerdote. Ele vai falar dos chefes, os chefes dos sacerdotes e os chefes dos levitas, a aristocracia sacerdotal, ó, a preservação da pureza do povo. Aqui é a segunda sessão, né? Que ele vai trabalhar, enfim, os escravos, vai falar sobre a escravidão, como funcionava naquela época. Enfim, então para se entender o contexto histórico, cultural, econômico, social, no período do Novo Testamento, essa é a obra do Joaquim Jeremias. Vamos correr aqui por causa do tempo. Outra obra também, essa também eu fiz o review, é do Paul Sample. Na verdade, Paul Sample, ele escreve também aqui, mas ele foi o organizador da obra, ele que organizou a obra, foi o organizador. E essa obra é acadêmica, né? Um compêndio, Paulo no mundo greco-romano, que foi o mundo que Cristo viveu, né? E que os apóstolos viveram. Então, como funcionava a sociedade romana? Eu já fiz o review dessa obra, se você não assistiu, assista, que é uma obra top, maravilhosa, extraordinária. Paulo no mundo greco-romano, tá? Que ele vai trabalhar a questão, claro, ele trabalha a pessoa de Paulo, né? Mas envolve o contexto histórico e cultural do Novo Testamento, tá? Falar sobre a retórica, né? Como naquela época como funcionava a retórica, os grandes oradores como Demóstenes, Cícero, Sêneca, e Paulo também era um grande pessoa erudito na arte da retórica, você percebe isso nas cartas. Ó, Paulo e a educação greco-romana, olha só que coisa maravilhosa. Paulo, as famílias e as casas. Paulo, os jogos e a milícia. Naquela época existiam vários jogos olímpicos, né? Como Corinto tinha os Jogos Olímpicos, Atenas, os Jogos Olímpicos na Grécia, Alexandria. Paulo, o casamento e o divórcio, como funcionava. Paulo e o pater famílias, né, o pai de famílias. Um homem, pai, ele tinha total domínio sobre a família, sobre os filhos. Paulo, os patronos e os clientes. Ó, escravidão, Paulo e a escravidão. Então, uma obra maravilhosa. Assista lá o review que eu fiz dessa obra, que você vai gostar. Que trabalha também o contexto histórico e cultural do Novo Testamento, no mundo que Paulo viveu. A cultura greco-romana. Por que greco-romana? Porque era uma junção da cultura grega juntamente com a cultura romana. Os romanos, eles usaram ou incorporaram a cultura grega. A cultura grega, tá? Nos domínios, né? Tanto nos seus domínios, onde o Império Romano dominava, a língua era grego. Tanto que o idioma universal naquela época era o grego. Os romanos falavam latim, mas a língua oficial do comércio era o quê? Era o grego, tanto que o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Então é uma obra monumental. Vamos correr aqui. São 11 obras. Vamos correr aqui, queridos. Outra obra, na verdade são 3, né? Que vai trabalhar o Jesus histórico. E quando se trabalha o Jesus histórico, se trabalha também, queridos, o contexto histórico e cultural que ele viveu. Galileia, Cafarnaum, Nazaré, aonde ele se criou, aonde ele cresceu, né? Aonde o pai dele tinha a sua carpintaria. Então, ao estudar o Jesus histórico, você tem que estudar o ambiente que ele viveu. E essas 3 obras, eu já fiz o review para vocês, mas estou aqui de novo indicando, caso você queira entender melhor o contexto histórico, social, econômico, cultural do Novo Testamento. Essa obra aqui é clássica, né?
do Giuseppe Barbaglio. Assista o review dessa obra aqui que você vai gostar, que eu fiz aqui no canal. Jesus Hebreu da Galileia, uma pesquisa histórica. Uma pesquisa histórica. Aqui ele vai falar também do ambiente que envolvia o Novo Testamento. É um ambiente que Cristo viveu. Que Cristo viveu. Que Cristo viveu. Então é uma obra, o Barbaglio, ele foi um grande erudito, foi um sacerdote católico, mas foi um pesquisador, né? Ele pesquisou, inclusive o seu doutorado foi sobre o Jesus histórico e o seu ambiente. Existem várias obras sobre o Jesus histórico, várias obras, várias. Mas essas três são obras que têm um viés, não um viés cético, mas um viés conservador. Conservador. São eruditos católicos, todos eles, mas é um viés conservador. Tá? Mas mesmo sendo conservador, eles trazem a clareza, né, da pessoa de Cristo e do ambiente que ele viveu. Então, essa obra é maravilhosa. Jesus, Hebreu da Galileia, uma pesquisa histórica. Assista o review dessa preciosidade que você vai gostar. A outra também, que é maravilhosa, tá? Que essa aqui só quem tem essa obra sabe. Eu fiz aqui 2 vídeos, 2 reviews dessa obra. Jesus, uma biografia do Armand Puig. Aqui ele esmiuça em detalhes. E tem mais. É um livro acadêmico, mas a linguagem é fácil de se compreender. Não é uma linguagem difícil, uma linguagem complicada, uma linguagem que você não entende nada. Pelo contrário, ele é erudito, tá? E escreve muito bem, mas de uma linguagem que um leigo também possa compreender, possa entender. Então aqui ele esmiuça, detalha, tá? O ambiente histórico, cultural, social que Cristo viveu, as cidades. Ele detalha sobre Cafarnaum, ele detalha sobre a Galileia, ele detalha sobre Nazaré, ele fala sobre Séforis, tá? Que era a capital da Galileia. Séforis, que o Novo Testamento não fala dela. Não fala, mas a capital era a Galileia. Ou melhor, a capital da Galileia era Séforis. Depois a capital é mudada. E quem muda é Herodes Antipas. Ele fala aqui. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ele fala aqui. Tá? Ele fala aqui. E ele muda para Tiberíades. Quem construiu Tiberíades foi Herodes Antipas para homenagear Tibério César, que era o imperador. Então, ele muda a capital da Galileia, que era Séforis, tá, para Tiberíades. Ele constrói a cidade e coloca o nome de Tiberíades em homenagem ao imperador romano Tibério César. Tudo isso Armand Puig fala em detalhe, gente. Em detalhe. Como funcionava o tribunal romano, como que era a lei romana, enfim, uma obra espetacular. Assista os 2 reviews que eu fiz para vocês dessa obra aqui, ó. Não tem para ninguém. Camarada, ele pesquisou a fundo, ele vai lá, ele traz, esmiuça o Novo Testamento, o contexto histórico e cultural do Novo Testamento, tá certo? Outra obra, deixa eu correr por causa do tempo, é do José Antônio Pagola. Essa é clássica. Também fiz aqui para vocês o review. Jesus, a aproximação histórica. Jesus, a aproximação histórica. Pagola também, assim como Armand Puig, é um sacerdote católico. Ele está vivo ainda, tá? Ele está vivo ainda, assim como Puig. O Giuseppe Barbaglio já faleceu. E também era um erudito católico, um sacerdote católico. Então, nessa obra aqui, ele traz, como diz a obra, as pesquisas mais recentes sobre o contexto histórico, cultural de Cristo Jesus. Ele traz detalhes, assim como traz o Armand Puig, da Galileia, de Nazaré, Cafarnaum, enfim, de todo o ambiente que cerca o Novo Testamento. Por isso que o nome, Aproximação Histórica. Assista o review também dessa obra, que você vai amar.
é uma obra espetacular, monumental, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, tá? Todas essas obras são católicas, tá? Eu gosto muito das obras católicas porque são eruditas. E obras como essa, tá? E para mim que já deu aula de Novo Testamento, é espetacular, gente. Você tem que ter obras como essa, tá? Quando você vai falar do Novo Testamento, da aula, você tem que falar do contexto histórico e cultural, senão você não vai entender certas mensagens, certas passagens e por aí vai. Então, é uma obra show de bola, top demais, tá? Outra obra, essa é a penúltima, eu também fiz o review para vocês aqui, é do Kenneth Bailey, que morou mais de 40, ele já faleceu já, tá? Ele morou lá, ele morou 40 anos no Oriente Médio. 40 anos no Oriente Médio. E deu aula lá também. Então, ele escreve aqui com propriedade: Jesus pela ótica do Oriente Médio. Estudos culturais sobre os evangelhos. Estudos culturais sobre os evangelhos. Aqui ele fala de Jesus, a sua relação com as mulheres, tá? Que ele tinha várias discípulas, e muitas dessas mulheres sustentavam o seu ministério, Fala aqui de algumas parábolas, tá? Trazendo o contexto histórico, cultural delas, para você compreender. Fala do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu, tá, numa estrebaria, no meio do mato, como muita gente pensa. Não, ele nasceu numa casa. Numa casa, e nessa casa, e nas casas daquela época, ele explica aqui, havia um lugar na parte de baixo da casa, no primeiro andar, né, onde os animais comiam, aonde o dono da casa colocava comida para os animais, para o boi, para a vaca, para o bezerro, enfim. Foi nesse lugar que Cristo nasceu. Aí ele não nasceu no meio do mato, na floresta lá, entre os animais. Não, ele nasceu numa casa, e ele explica aqui, em detalhes, tá? Então tem muita gente falando, tá? Ele nasceu numa estrebaria, sim, mas numa estrebaria de uma casa, aonde o dono daquela casa, que nós não sabemos quem era, criava animais ali, que era comum, e até hoje é assim no Oriente Médio. Até hoje é assim. E o Bailey traz essas informações preciosas para nós, tá? Também fiz o review dessa obra aqui no canal. Outra obra, e essa é a última, deixei esse comentário por último, é o comentário histórico cultural da Bíblia. O comentário histórico cultural da Bíblia, no Novo Testamento, do Greg Kinnear. Greg Kinnear, todos nós sabemos, é um erudito, doutor em Novo Testamento. E aqui ele comenta versículo por versículo, de Mateus a Apocalipse, trazendo nesses versículos, não são comentários exegéticos, são comentários histórico e cultural. Tá? Qual é o contexto histórico e cultural por trás dos versículos do Novo Testamento? Então, é versículo a versículo, de Mateus a Apocalipse, detalhado, tá? Então, essas são, e essa obra também eu fiz o review aqui para vocês, essas são as 11 obras sobre o Novo Testamento que você precisa ter se você quer conhecer o contexto histórico, cultural, social, econômico e por aí vai, do Novo Testamento. Essas obras vão te auxiliar, vão te ajudar. Tem mais obras, mas eu creio que 11 já está bom, né? Já está bom, é o suficiente, tá certo? E se vocês gostaram dessas 11 obras, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.